Então, ela vai ser um pouco mais curta que a capacitação anterior, que nós fizemos uma capacitação de 6 horas para tratar só da auditoria energética, né? Então, eu vou falar rapidamente, para a gente não tomar muito tempo, mas que é importante vocês conhecerem o CBCS, dos projetos que o CBCS está fazendo nessa área de eficiência energética, conceitos gerais de auditoria e benchmarking, condução de auditorias energéticas. Então, aqui a gente vai fazer uma breve resumo, uma breve lembrança do que foi essa capacitação de 6 horas que a gente já fez e que eu torno a dizer que a gente vai fazer um novo lançamento dela, né? E dar exemplos das auditorias que foram realizadas no âmbito do projeto, né, que subsidiou, que proporcionou, que financiou o que ele acontecesse, né? Eu vou falar um pouquinho do projeto, claro, e algumas outras estratégias de auditoria energética mais simplificadas, que seriam a gincana energética e a plataforma de gestão de consumos, que também é uma forma de se fazer benchmarking interno, né, que a gente está aplicando nas cidades eficientes nas prefeituras. Isso a gente vai fazer hoje, né? Então, hoje seremos eu e o Matheus, que também fez parte do projeto, da equipe de projeto, desenvolvimento do projeto DEL, com a Eletrobras. E amanhã a gente vai falar um pouco sobre como analisar os dados que vêm das auditorias, né? Que foi um conteúdo que a gente não conseguiu abordar nas 6 horas da primeira capacitação. Vamos mostrar para vocês a ferramenta que a gente usou para compilar, para computar esses dados que a gente levantou nas auditorias. A gente vai mostrar um exemplo de aplicação dessa ferramenta. E vamos contar para vocês como é que foi o desenvolvimento dessas 15 equações de benchmark que foram elaboradas aí no convênio entre o CBCS e a Eletrobras Procel, tá? Porque o evento do dia 31 de março, a gente vai estar fazendo a apresentação dessas equações e o lançamento da plataforma, e a gente não vai ter muito tempo para contar, né, com um pouco mais de detalhe como é que a gente fez auditorias energéticas e chegou aí nas equações de benchmark, tá bom? Bom, o CBCS, ele é o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Nós somos uma OCIP, né, uma organização da sociedade civil de interesse público. A gente existe desde 2007, trabalhando toda essa pauta de sustentabilidade no setor da construção. A gente tem uma visão, né, que passa pelas áreas da cidade, então a gente quer olhar a cidade, a gente quer olhar o urbano, as suas edificações, pois elas compõem as cidades. Os canteiros de obra também populam essa cidade, né? Também acontecem aí nas cidades, as infraestruturas de abastecimento e apoio e a indústria de materiais de construção. O nosso foco é mitigar os impactos e também ser resiliente às consequências desses impactos. Bom, esse projeto, ele acontece dentro, né, do Comitê de Energia do CBCS. O CBCS tem vários comitês temáticos, né? Tem um comitê de água, avaliação de sustentabilidade, um comitê econômico, gerenciamento de riscos, comitê de materiais, projeto urbano, e a gente tem o comitê de energia, que é o comitê que é coordenado pelo professor Roberto Lamberts, que muitos de vocês que estão aqui hoje conhecem, né? E nesse comitê a gente trabalha as questões de eficiência energética em edificações, trabalha educação ambiental do consumidor, etiquetagem de nível de eficiência energética, discussões sobre a norma de desempenho para habitações, né, a 15.575, e o projeto DEL, que é desempenho energético operacional de edificações, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje. Ainda na área de eficiência energética, só para contar um pouquinho para vocês, a gente também tem trabalhos na linha do ACV, né, de análise de ciclo de vida, e toda a questão energética que envolve as ACVs. A gente tem um projeto que acontece desde 2012, de olhar, né, identificar essas questões de análise de ciclo de vida. A gente propôs uma análise de ciclo de vida simplificada, mais modular, para a gente poder começar a caminhar nesse sentido, com dados brasileiros. E a gente tem iniciou agora em dezembro, um projeto que a gente chama, que é denominado SPIPA, né, que é no âmbito desse SPIPA. Ele é um projeto que vai avaliar as questões de consumo de energia e emissões de CO2, quer dizer, ele vai olhar para a análise de ciclo de vida em cima desses dois indicadores, com uma lupa um pouco maior nesses dois indicadores, para uma cesta de materiais de construção civil.
tá? Então, a gente está desenvolvendo isso, então a gente também tem as questões de energia nesse projeto, que ele se iniciou em dezembro e vai terminar agora não, vai terminar em outubro desse ano, é muita coisa para pouco tempo. É um projeto que também acontece com financiamento da União Europeia e foi viabilizado pela GIZ, também tem o apoio do Ministério de Minas e Energia, assim como esse, né? E a gente também tem o projeto Cidades Eficientes, que eu acho que eu já cheguei a comentar nas capacitações anteriores, que é um projeto que o CBCS tem, que é trabalhar as questões de eficiência energética, uso racional de água, mobilidade urbana, com municípios, com as equipes das prefeituras. E o olhar aqui é sobre o estoque de edificações dessas prefeituras, que tem várias tipologias. Eu tenho os edifícios administrativos públicos, mas eu também tenho as escolas públicas, as creches públicas, os hospitais públicos, zoológico, quer dizer, a gente tem todo um estoque, né, de edifícios que a gente também tem que olhar essas questões. Então, a gente trabalha essas questões de governança dentro das prefeituras para que elas possam gerenciar os seus consumos, as suas despesas e poder proporcionar aí subsídio para melhorar, né, a eficiência dessas edificações. Na segunda parte da aula de hoje, né, da capacitação de hoje, a gente vai mostrar um pouquinho como é que isso aconteceu nesse projeto Cidades Eficientes, porque a gente fez algumas auditorias em Florianópolis, que é o município que a gente está trabalhando agora, que foram utilizadas para o projeto DEL também, tá? Então, a gente tem aí uma interseção aí entre esses dois projetos, e o Matheus vai mostrar para vocês também hoje na parte da tarde. Bom, então aqui a gente está, nós estamos aqui hoje, né, no âmbito desse projeto DEL, né, que é Desempenho Energético Operacional. Essas ações de benchmarking de consumo energético, o Comitê Técnico de Energia já começou desde 2013, né, essa iniciativa ela já é antiga. Alguns de vocês provavelmente já conhecem as plataformas de desempenho energético do CBCS, que estão online já há bastante tempo, para agências bancárias, edifícios de escritórios corporativos e edifícios públicos administrativos. Essas plataformas hoje elas não estão no ar, né? A gente tirou elas do ar recentemente, justamente porque esse projeto está aperfeiçoando essas equações e montando uma plataforma nova, tá? Que é essa que a gente vai estar lançando aí a semana que vem. Esse trabalho e essa capacitação, eles acontecem no âmbito desse convênio de cooperação do CBCS com a Eletrobras. É um convênio que começou em 2018 e ele está se encerrando agora com esses dois eventos de encerramento, né, com essa segunda capacitação e com o lançamento das equações no dia 31 de março. E ele foi desenvolvido no âmbito do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL. O objetivo do convênio é desenvolver justamente essas equações de benchmark, né? Então, para a gente ter benchmarks e indicadores de desempenho energético para edifícios não residenciais em operação, privados e públicos, para o futuro desenvolvimento de uma base de dados de consumo e de um Programa Nacional de Gestão Energética. Nós trabalhamos 15 tipologias, que são essas que estão aí no slide, tá? Então, a gente fez uma revisão no benchmark de agências bancárias, trabalhamos 3 tipologias de hotel, shopping center, supermercado, 2 tipologias de comércio, restaurante, 3 tipologias de ensino, hospital, posto de saúde e data centers e CPDs. Então, a gente vai contar um pouquinho dessa história amanhã, tá? Na hora da apresentação das equações. Bom, então, como eu falei para vocês, a gente já teve essa primeira capacitação de auditoria energética, que aconteceu em maio do ano passado, e nós estamos com essa capacitação hoje e amanhã, e no dia 31 a gente faz o lançamento. Bom, vamos falar de auditoria energética e de benchmarking. Primeiro, para a gente situar e uniformizar o conceito do que a gente entende por essas duas práticas, por essas duas palavras, vamos dizer assim. Então, a gente sabe, né, para melhorar é preciso conhecer. E para conhecer é preciso medir. Então, aí entram as auditorias energéticas como meios de investigação, né, meios para a gente conhecer a fundo, né, de forma a organizar as informações relacionadas a consumo de energia
E aí, conhecendo isso a fundo, a gente pode analisar melhor essas observações, essa investigação, esses dados, para poder viabilizar a aplicação das medidas de eficiência energética, para a gente poder tomar a decisão. Então, a gente precisa conhecer, medir de uma forma organizada, para a gente poder ter claros esses dados e, assim, a gente poder tomar as medidas de eficiência energética que estão ao nosso alcance, que são viáveis e que efetivamente pode causar uma melhoria no desempenho das edificações. A gente pode fazer auditoria energética com várias finalidades, né? Eu coloquei aqui 3 finalidades que são, que a gente tem usado, né? Então, quando a gente falou lá dos cidades eficientes, né, de uma prefeitura que tem um estoque edificado muito grande, de naturezas diferentes, com formas de ocupação diferentes, a gente faz essa auditoria energética para levantar os consumos específicos de cada um desses edifícios, entender as cargas que estão ali instaladas, como as pessoas ocupam esses edifícios, para a gente organizar até mesmo as contas públicas, né? Até a parte financeira, ela acaba tendo que ser organizada dessa forma também. Então, a gente pode fazer auditorias energéticas, né, em edificações públicas, com esse objetivo de análise sistemática e gestão de consumos, tá? Que é o trabalho que a gente tem desenvolvido com as prefeituras. No mercado, a gente tem várias empresas, vários consultores, né, que fazem auditorias energéticas bem aprofundadas, né, com o objetivo de analisar esses dados de consumo, também as formas de uso e ocupação desses espaços, as cargas instaladas e tudo mais, vê a cultura, né, faz avaliação com os usuários, né, pesquisa de comportamento, de opinião, de sensação, né, de conforto, com o objetivo de propor medidas de eficientização. E a gente também pode fazer auditorias energéticas com um viés mais de pesquisa e desenvolvimento, que foram as auditorias energéticas que a gente fez no âmbito desse convênio com a Eletrobras. Então, nós fizemos uma análise de bancos de dados de consumo, fizemos auditorias energéticas, com essas informações a gente conseguiu construir cenários, né? E esses cenários foram simulados para a gente poder entender quais são os fatores mais relevantes no consumo de energia de cada uma daquelas 15 equações que eu falei para vocês no começo. Tá? Então, foi isso que a gente fez, auditorias energéticas com uma finalidade de construir as equações de benchmark. Bom, e os benchmarks, né? O que são esses famosos benchmarks? Os benchmarks são referências. Então, eu posso ter benchmarks de várias coisas, né? De vários assuntos. Aqui a gente está falando em referências de eficiência energética, né? Que pode ser vistos com uma unidade de quilowatt-hora por metro quadrado, quilowatt-hora por pessoa, quilowatt-hora por processo de produção, né? Então, essas medidas de eficiência, né? Essas referências de eficiências, são os benchmarks que a gente quer comparar. Então, o benchmarking, né? A ação de benchmarking é olhar para essas referências e fazer essas comparações, usar esses benchmarks, usar essas faixas de consumo típico, ou esses indicadores de consumo, né, esses indicadores de eficiência, e relacionar eles com o nosso mundo, com o nosso prédio, com o nosso estoque de prédios, com a nossa pesquisa, quer dizer, o benchmarking é essa atuação, tá? Bom, e os benchmarks, eles servem para quê, né? Então, eles servem para comparar. Então, eu consigo ver o consumo real do edifício, do meu edifício, com aquele benchmark que veio de um cenário real de mercado. Então, eu me comparo com a média do mercado. Essa é uma utilidade. Eu posso comparar o meu edifício tendo um entendimento de outros edifícios que tenham, que estejam em circunstâncias semelhantes, ou que tenham ocupações semelhantes, equipamentos instalados semelhantes. Eu posso olhar para o benchmarking como um espelho ou como uma meta, né, a ser seguida, quando eu quero definir, olha, se o benchmark está aqui e eu descubro que eu estou aqui, eu vou usar ele como parâmetro de referência, né? E eu posso usar esses benchmarks e fazer os meus projetos de eficientização baseados nessas faixas de consumo, tá? Bom, então, feita a conceituação do que é benchmarking, o que é benchmark, o que são auditorias energéticas, como a gente pode usar as auditorias energéticas, né? A gente vem para a questão
das auditorias energéticas propriamente ditas, né? Como que se conduz uma auditoria energética? O que se faz numa auditoria energética? Eu vou dar um minutinho, porque eu consegui adiantar um minutinho da minha fala. Se alguém tem alguma dúvida sobre esses conceitos, aqui no chat ninguém falou nada, então eu vou lembrar para as pessoas que entraram depois, que vai ser num formato de aula. Vocês podem colocar as perguntas de vocês nos chats. O que a gente for conseguindo responder, a gente vai respondendo por aqui. Ou a gente vai dando umas paradinhas para dar uma explicação maior, ou uma paradinha para perguntar se alguém tem uma dúvida, como eu fiz agora. E se alguém quiser, pode levantar a mão também, que a arquiteta Viviane está aí na retaguarda, apoiando a gente nesse evento. Então, vamos lá. Eu falo muito depressa, né? Estava esquecendo até de respirar. Bom, a auditoria energética também é chamada de diagnóstico energético, tá? Ainda tem um pouco de discussão sobre o que é a auditoria, o que é o diagnóstico, mas a gente gosta mais de usar a palavra auditoria energética aqui no nosso projeto. E o que são, né, essas auditorias, esses diagnósticos? São processos sistematizados, quer dizer, existe um procedimento para se realizar essa investigação, e ele tem o objetivo de quantificar e qualificar os usos de energia nessas edificações. Ele compreende aí essa análise detalhada do desempenho, né, da organização, dos equipamentos, dos sistemas, dos processos, de preferência por meio de medições. Então, tudo que for possível medir, né, é importante fazer essa medição, porque aí você sai do subjetivo, né, você está com um dado concreto na mão. E de observação, porque muita coisa passa pelo comportamento das pessoas ao utilizar aqueles equipamentos que estão ali plugados na tomada e consumindo energia. E a partir dessas informações que a gente coleta, essa auditoria energética, ela tem esse objetivo de sugerir, de entender, né, o que pode ser feito para a gente melhorar a eficiência energética daquela edificação, né? E melhorar a eficiência energética, reduzir o consumo, né? E tá olhando também aí para o retorno financeiro. Vamos lá. As auditorias energéticas, elas podem ser feitas em muitos níveis, né, de profundidade. A auditoria energética que a gente aplicou nesse projeto foi uma auditoria mais simplificada, porque o nosso objetivo era entender um pouco, era pôr um pezinho na realidade para a gente poder elaborar as equações. Mas quando as empresas, os consultores realizam essas auditorias de energia, eles vão bem mais a fundo nessas medições, porque eles querem, no final, propor justamente essas medidas de eficientização, tá? Então, no nível 1, né, é mais uma análise mais superficial, né, um walkthrough. No nível 2, a gente já aprofunda um pouco mais, e no nível 3, a gente já tem análises detalhadas, análises de custo, de viabilidade. Essa apresentação, para quem tiver interesse, eu falei também no começo que vai ficar disponível. Eu estou vendo até que o Leão está até chegando perto aí para ver se ele consegue enxergar. A gente, né, quem tiver interesse, pode mandar um e-mail para a gente vai mandar a apresentação para vocês verem. Mas na capacitação passada, a gente entrou no detalhe, tá? Aqui a gente está com um objetivo um pouco mais nos benchmarks. Então, a ideia é que no nível 1 a gente faz um levantamento, entende um pouco do funcionamento, da forma de ocupação dos espaços, né? Dos tipos de ambientes que tem ali. E no nível 2 a gente vai olhar um pouco mais projeto, comparar projeto com realidade, né? Então, às vezes eu tenho projetos lá que prevêem um sistema e lá é outro sistema que está instalado, porque já aconteceram várias reformas, quer dizer, é preciso constatar essas coisas nas auditorias. E o nível 3, que é o nível mais detalhado, ele vai até na questão de deixar equipamentos mesmo instalados, setorizando, né, diversas áreas aí do consumo, para eu poder medir mesmo em cada local como é que aquele consumo acontece ao longo do dia, ao longo das semanas, né? Então, eu consigo ver hora a hora, eu consigo ver na semana, eu consigo ver no mês, quer dizer, eu consigo adequar a forma de ocupação com o consumo de energia. Então, essa auditoria é aquela que enfiou, né, que clipou uma série de circuitos para entender a fundo mesmo, é uma investigação mais, uma ressonância magnética aí, né? Bom,
Como é que você escolhe, né? Eu cheguei na prefeitura, a prefeitura tem lá 27, 28, 300 edifícios, né? Eu cheguei lá numa rede de hospitais que tem lá 15, 20, 30 hospitais, né? E eu quero entender o meu consumo, como é que eu faço isso, né? Então, a ideia de quando você vai fazer auditoria é pegar os menos eficientes, tá? Então, você vê aqueles que têm uma performance, né? Eu não gosto da palavra performance, devia ter trocado aqui, que tem um desempenho, né? Inferior, né? Os gastões, vamos dizer assim, e vamos entender os gastões, né? Porque aí a gente consegue ter um raio-x do meu problema. Porque se eu quero solucionar problemas, pega o problemático, não pega o edifício perfeitinho, não, né? Mas também ele pode ser usado como benchmarking, né? Já que agora a gente faz benchmarking. Bom, fazer uma auditoria, fazer um diagnóstico energético, eu falei no começo, na conceituação, que ele tem procedimento, né? Existe procedimento para isso, existe norma para isso. A norma ISO 50001 é a norma de gestão da energia, ela aborda o problema de uma forma geral. E a ISO 50002, né, publicada em 2014, ela dá o passo a passo de como se fazer um diagnóstico energético lá no nível 3, né, para fazer tudo completinho até a entrega do orçamento, do quanto vai custar e qual é o tempo de aplicação dessas medidas de eficientização para você ver os benefícios dela. Então, a gente tem o planejamento, né, reunião de abertura, coleta de dados. Então, a gente começa a investigação, a gente faz aí conforme o grau, né, o nível dessa auditoria, a gente faz o plano dessas medições, a gente faz a visita, e depois que a gente fez tudo, mapeou tudo e registrou tudo isso em planilhas, né, amanhã a gente vai mostrar para vocês a planilha que a gente usou para compilar todos esses dados que a gente recolheu durante o projeto. Aí a gente vai analisar esses dados, a gente vai olhar para essas informações e organizar elas de tal forma que a gente possa analisar, entender o que aquelas informações querem nos dizer, tá? E aí tem um relatório e é feito o encerramento do diagnóstico energético. Então, existe a regrinha para isso, né? A gente, nesse planejamento, na verdade, como eu fui lendo aqui o esqueminha e falando tudo, os próximos slides, eles fazem aí o resuminho, né? Eu defino o escopo, porque eu posso estar fazendo também uma auditoria energética de um sistema específico. Eu posso estar olhando só sistemas de condicionamento de ar e iluminação, por exemplo, né? Eu posso estar fazendo só um diagnóstico de grandes cargas, conforme a tipologia. Então, no começo, eu tenho que fazer um plano e deixar bem claro qual é o meu escopo e qual é o meu objetivo. Meu objetivo é organizar e entender os consumos, ou o meu objetivo, ao final daquele diagnóstico, é entregar um relatório com propostas de medida de eficientização. O Luiz está dizendo que não está vendo slides, é só com ele ou com todo mundo? Tá, só com ele. Definição do nível de trabalho, né? Se eu estou no nível 1, nível 2, nível 3. Quanto vai custar? Se eu vou precisar de gente de fora para fazer essa auditoria, se eu vou usar pessoas da própria instituição. Então, o que foi muito legal, que a gente vai contar a história para vocês agora, ainda hoje, que o Matheus vai contar a história da gincana energética. A gincana energética é uma auditoria de energia nível 0,5, vamos dizer assim. Nem chega a 1. E ela tem a participação das pessoas que ocupam o edifício na própria auditoria. Então, é fantástico, né? Então, todo mundo pode fazer auditoria de energia, tá? Vai depender só do nível de aprofundamento do envolvimento das pessoas. A reunião de abertura é importante para que tudo isso fique claro, o escopo, o objetivo e quem que vai estar envolvido, definir um cronograma, né? E aí, a fase de coleta de dados, que é a mais importante, né? Ela vai levantar justamente todas as informações que existem disponíveis. Então, tem uma parte dela que é realizada na cadeira mesmo. Você senta, pega todas as contas, né? Vai ver consumo, vai ver tarifa, vai ver contrato de energia, vai ver tudo isso daí, começa a compilar, vai entender área privativa, área comum, quem que ocupa cada espaço, como é que é a gestão, né, de cada um ali dentro, se eu tenho uma gestão formal, se eu não tenho uma gestão formal, se é um zelador, se quem cuida da energia é alguém que cuida do dinheiro, geralmente você não tem quilowatt-hora em lugar nenhum, você só tem reais, quer dizer, como é que você transforma tudo isso, né? Se você já é um edifício, ou se você já tem a rotina de fazer
auditoria energética, você vai olhar ações anteriores para poder fazer o histórico, né, uma história. E aquela coisa de sentar e ver os projetos antes... Voltou? Então, eu estava dizendo... Obrigada, Elisete, Kim, Melhorias, Embraplan. Então, estamos juntos, estamos todo mundo aqui. E o que eu estava dizendo é o seguinte, a gente vai olhar as faturas, a gente vai olhar o comportamento das pessoas, a gente vai olhar o projeto, porque a gente não vai sair a campo, né, sem entender o que havia sido projetado, que aí você agiliza muito mais essa ida a campo, essa visita técnica, e você vai comparar se houve ou não, né, modificações desse edifício ao longo do tempo que destoam aí do seu projeto. Bom, então você chega lá, e é muito difícil, conforme a equipe que você tem para fazer essa auditoria de energia, né, é a forma como você vai conduzir ela. Então, vamos supor, se tiver 1, 2 pessoas, você acaba indo nos ambientes, e na hora que você chega no ambiente, você tem que ver tudo. Então, eu entrei num refeitório, eu entrei numa sala de aula, eu entrei numa sala de CPD, e eu vou olhar ao mesmo tempo a carga que está lá instalada, vamos pegar esse exemplo aqui que estou projetando. Eu entrei aqui nessa sala de aula, eu vou olhar o sistema de iluminação, o que eu tenho lá de lâmpada, eu vou olhar o que eu tenho de ventilação. Então, na verdade, eu tenho um ventilador aqui, eu tenho um ar-condicionado split aqui, eu tenho janela, né? Eu tenho janela e eu tenho a lâmpada acesa perto da janela, eu tenho cortina, então eu tenho aí um dispositivo de sombreamento. Eu vou olhar o que eu tenho de superfícies refletoras, mais ou menos refletoras, né? Com relação à absortância aí térmica, então eu tenho esse tipo de parede, esse tipo de piso. Quer dizer, você meio que entra e olha tudo. Então, no caso, você chegou aí com um mapa, né? E você, no ambiente, você já viu vários sistemas, né? Se você tiver mais gente, você já pode ter alguém que vai focado no sistema. Então, eu vou percorrer o edifício focada nos sistemas de iluminação, né? O Leôncio vai entrar... porque eu tô te vendo aqui, Leôncio, no quadradinho aqui, você tá aqui do meu lado. Aí o Leôncio vai lá olhar o ar-condicionado, né? Então, assim, a gente pode... Por isso que o planejamento inicial é essencial, né? Nas auditorias energéticas. Outra coisa, você também tem que ter alguma instrução, que algumas informações que você vai coletar, né? Elas são transformadas em informações mais técnicas. Então, quando você vai olhar a cor da fachada, o tipo de telha, né, a cor da telha, você está olhando isso para ver informações de absortância. Então, você vai escrever lá que cor que é, mas na hora que você for analisar essa informação e traduzir isso na planilha, você não vai colocar lá é verde Palmeiras, você vai colocar lá que é absortância X, né, para poder entender o grau de absorção de calor naquela superfície. Então, existem várias tabelinhas aí de referência para essas várias informações que a gente vai olhando, e aí o Matheus vai explicar melhor no exemplo da auditoria que ele vai mostrar. Você tem que chegar, né? Então, se eu for fazer uma auditoria nível 2, né, ou nível 3, eu tenho que ter os equipamentos para plugar e setorizar e medir consumos específicos, né? Eu vou deixar monitorando horas, eu vou deixar monitorando semanas, meses, né? Então, eu tenho que ter esse plano antes, eu vou lá, plugo tudo, né? E vou levantando e alimentando as minhas planilhas de submedição. Aí eu tenho aqui também, como é que eu vou escolher que sistemas que eu vou monitorar, né? Então, quando você começa a ter esse tipo de informação, você já consegue entender se o seu edifício, o vilão, né? O maior consumidor é a iluminação, é ar-condicionado, é o CPD, são as cargas instaladas, as tomadas, as geladeiras, os refrigeradores, né? Quando você entende isso, você consegue montar melhor, programar melhor, né, a sua estratégia de medição. Então, aqui no caso, a gente está dando de modo geral, né, a envoltório, o ar-condicionado, né, são aspectos que têm um potencial melhor de economia. Então, na hora que você identifica uma ineficiência em algum deles, ali é fácil você atuar e ter um reflexo no consumo de energia, né? Geralmente, isso é feito com ar-condicionado, iluminação e envoltória. Seu edifício pode ser completamente diferente. Por isso que é bom fazer as medições. Bom, importantíssimo, né? Energia elétrica, choque, né? Também matam. Então, EPI
atender a NR10, né? Segurança em instalações de serviço de eletricidade. Outra coisa importante também, que às vezes a gente não se atenta, é ter as permissões para fazer fotografia dentro do edifício. Então, às vezes, você está lá todo esperto, munido de tudo, e aí você não pode tirar a foto na sala de supervisão do shopping center, porque ali é uma área sigilosa, né? Que você tem que ter uma permissão para ir lá tirar foto. Ou você vai nos lugares e ninguém tem a chave daquela casa de máquinas, e você não consegue entrar na casa de máquinas. Então, essas permissões e essas condições de acesso, ou o sapato mesmo que você vai usar para subir lá a escada marinheiro, né? Para acessar o equipamento que você quer medir, são muito importantes. Não, os equipamentos estão aqui. Aqui é um exemplo. Às vezes, por mais que você planeje e programe, você pode chegar lá na hora H e ter uma surpresa, né? Ou você pode fazer um plano bem bacanão e aparecer uma pandemia, né? Que foi o que aconteceu no meio do nosso projeto. Então, uma coisa que estava lá planejada para ficar plugada 2 meses nessa escola e 2 meses na outra escola, você conseguiu plugar num dia só. E aí aquilo ficou naquela hora. Ou você não teve acesso, né? Então, esses imprevistos acontecem, então você tem que ter algumas estratégias para contornar algumas coisas assim. O Matheus também vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, a ideia é que no fim, né, eu não vou detalhar isso agora, porque isso faz parte da aula de amanhã, você coletou esse monte de informações, organizou elas, e aí você vai olhar. Então, nesse exemplo aqui, que a gente chama de identificação dos usos finais, é quando nessa auditoria você conseguiu, né, entender o consumo de cada família, vamos dizer assim. Então, nesse caso aqui, 33% do consumo daquele edifício é para resfriamento, para refrigeração, 26% para iluminação, 6% bombeamento de água, 24% são cargas de tomada, 2% data center, a cozinha é responsável por 4% do consumo daquele prédio e os elevadores 5%. Então, isso é muito importante, né? Esse gráfico é muito importante, você conhecer o seu. Né? E quem não tem o seu, os benchmarks são importantes, porque os benchmarks mostram uma média. E aí você consegue fazer justamente essa comparação. Então, eu vou detalhar isso um pouco mais amanhã, mas para ficar aí uns cenas do próximo capítulo, a gente tem que montar essas relações. Consumo por ocupação, consumo por área, consumo por número de aluno, consumo por leito, consumo por metro quadrado útil, né? Porque também tem a variação do metro quadrado útil, do metro quadrado construído, para poder, numa auditoria energética completa, propor justamente as melhorias, né? E detalhar mais ou menos esse programa final aí de eficientização. Bom, consegui. Meus 30 minutos virou 33, mas estou dentro da minha cota. Agora eu vou passar a palavra ao Matheus. O Matheus, ele é um engenheiro que trabalhou nesse programa, né, nesse projeto também. E o Matheus também trabalha no projeto dos Cidades Eficientes. Então, ele fez parte das auditorias energéticas, né? Então, tudo que é Florianópolis, essas coisas de Santa Catarina, né? Foi graças ao Santo Matheus, que no meio da pandemia foi muito importante para a gente. Eu continuo aqui na retaguarda e aí eu vou tentando responder as perguntas que forem aparecendo aqui no chat também. Tá bom? Eu vou parar de compartilhar para você poder apresentar, tá bom, Matheus? Tá certo. Obrigado, Clarice. Se alguém tiver alguma coisinha para falar, pode pôr no chat que eu já estou ativa. Boa tarde, pessoal. Como a Clarice falou, meu nome é Matheus, eu pesquiso eficiência energética em edificações. Espero que estejam todos bem, todos saudáveis, e eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre os exemplos de algumas auditorias, né, que nós realizamos no âmbito do projeto DEL e também do projeto Cidades, né, como a Clarice falou, foi uma interseção nesse caso, e por que as auditorias são importantes, né, algumas questões que a gente conseguiu explorar nesse sentido. Então, como a Clarice falou, eu só queria deixar um comentário aqui, né? A gente teve nesse projeto um impedimento, né? um imprevisto muito grande, que foi a pandemia. Na verdade, todo mundo teve esse imprevisto, né? Ele afetou a gente no sentido de que a gente não pôde visitar fazer a parte de visita, condução de visita ao local, né? Como a Clarice mostrou no fluxograma, a gente não pôde ir em algumas edificações, a gente não conseguiu fazer essa parte.
E isso, na verdade, abriu espaço para que nós aprendêssemos novas formas de fazer auditoria, alinhar com métodos internacionais, porque todo mundo passou por isso, os outros países também passaram por isso, o Energy Star passou por isso. Então, a gente alinhou, né, como que as outras pessoas estavam fazendo. A gente foi um período de aprendizado também, então a gente pôde tirar proveito dessa parte. E isso impediu a gente de visitar algumas edificações, mas outras não. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas edificações que a gente avaliou. Elas são edificações escolares. Então, assim, como a Clarice já mostrou o esquema que a gente preparou para hoje e para amanhã, mas hoje a ideia é a gente mostrar alguns exemplos de auditorias, alguns resultados, e amanhã nós vamos mostrar como eles podem ser analisados e compará-los entre si. Então, por isso que a gente escolheu mostrar para vocês várias auditorias de uma mesma tipologia, para poder comparar lá no final, lá amanhã, para vocês verem como que elas podem ser comparadas e como que foi comparado com a equação de benchmark. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente ilustrar esse momento. Clarice, me dá um ok se vocês conseguem ver a minha tela. Sim, é só que ela está no modo do PowerPoint, ela ainda não está no modo de apresentação. Tá, vou botar agora. Beleza, agora tá. Perfeito. Beleza, então. Então, a primeira, eu vou passar, então, como eu falei, alguns exemplos das edificações que nós auditamos. A primeira que eu gostaria de passar para vocês é a creche Assis. Também reforço aqui que todas essas auditorias elas foram realizadas em Florianópolis, porque elas foram uma parceria com o projeto Cidades Eficientes do CBCS também, né? Tem outros pesquisadores envolvidos também. Nesse caso, essas auditorias também teve uma participação de alguns pesquisadores do ABE, que estudam esse tópico. E, bom, a primeira edificação que eu queria mostrar é a creche Assis. Ela é uma creche modelo de Florianópolis, ela tem LEED Platina, ela tem certificação LEED Platina, ela tem 1.182 metros quadrados, ela é ocupada por 279 pessoas. Ela fica numa região próxima ao centro aqui, né? E quando a gente faz o cálculo do indicador dela, esse gráfico aqui embaixo, né? A gente consegue ver que ela consome 18 kWh por metro quadrado no ano, né? E a gente comparou isso com a referência. O que é essa referência aqui? Essa referência, ela é a média de consumo, né, de kWh por metro quadrado das edificações da mesma tipologia em Florianópolis. Gente, isso é um indicador super específico. A gente não tem como fazer isso para todas as cidades do Brasil. Floripa está tendo esse projeto e é por isso que a gente conseguiu fazer esse indicador, mas a gente não consegue ter essa comparação para todas as cidades do Brasil. Daí a importância do projeto do DEL, porque a gente consegue fazer um indicador adequado para cada cidade, né? Um indicador em função do clima das cidades e em função também das outras características das edificações. Porque aqui a gente está comparando uma coisa muito superficial, apenas quilowatt-hora por metro quadrado por ano, com um consumo médio, assim, né? Então a gente consegue colocar outros fatores, como a Clarice comentou, que são relevantes para o consumo também. Então a gente vê que, nesse caso, ela tem um consumo mais eficiente do que a média, né? Tem uma fotinho dela da edificação para vocês saberem a carinha dela. Em todas as edificações que eu vou mostrar, vou tentar trazer a foto. Ela tem fotovoltaico também, tem aquecimento de água por energia solar. E é exatamente esse tipo de coisa que a gente busca numa auditoria energética. A gente busca ir a campo para ver como que é a cara da edificação, como que são as janelas, quais são as orientações das janelas, as áreas dos ambientes, que tipo de energia tem, né? Que tipo de sistema de aquecimento tem, e por aí vai. A partir desse levantamento de todos os equipamentos e todas as características da edificação, a gente consegue chegar numa estimativa de consumo mensal, né? Então está aqui. O consumo mensal ele é o azul e o consumo real ele é o vermelho. E a gente também, pessoal, a gente obtém informações de operação dos equipamentos. Então a gente faz um levantamento das potências dos equipamentos. As potências, alguns equipamentos basta potência nominal, outros têm que ter um ajuste de potência, de fator de potência, ou um ajuste em função do coeficiente de performance, como é o caso dos aparelhos de ar-condicionado, os aparelhos de aquecimento de água.
Então, a gente faz o levantamento dessa lista de potências e a gente faz um levantamento da operação desses equipamentos. E por meio dessas duas informações, a gente consegue obter esse gráfico aqui, né? Essa relação do consumo estimado com o consumo real. E a gente vê que a gente consegue ter um valor bem próximo, né? Uma estimativa bem próxima do real com a auditoria energética. E como a gente tem o levantamento de todos os equipamentos, a gente consegue separar por usos finais. Então, nesse caso da creche Assis, a gente consegue estimar que 32%, né, a maior fatia de consumo dos usos finais, está relacionada aos refrigeradores, enquanto 29% está relacionado a outros equipamentos. O que tem dentro dos outros equipamentos? Tem aparelhos de processamento de dados, né, para a rede interna da edificação, como switches, né, as redes a rede interna, e os inversores de frequência também, né? E 20% do consumo está relacionado ao ar-condicionado. Então, aqui eu trago outras imagens de alguns levantamentos que a gente também realizou. Por exemplo, essa creche, como eu falei, ela tem várias estratégias de eficiência energética. Por exemplo, sombreamento de algumas janelas que tem insolação, né? Aqui são solários, os espaços que as crianças ficam para brincar e tomar sol. Aqui é um pátio interno com o pé direito bem alto, foi construído com o pé direito bem alto, com aproveitamento de iluminação natural. Foi utilizado um sistema de iluminação eficiente. E uma estratégia interessante, pessoal, que valeu a pena o registro, foi que todas as edificações que eu vou mostrar para vocês, elas foram visitadas durante a pandemia. Então, claro, respeitando todos os requisitos, né, de prevenção contra o espalhamento do Covid, mas muitas coisas, né, o que aconteceu? A pandemia, começaram as restrições em março do ano passado. E de janeiro a março, geralmente as escolas recebem melhorias. Então, eu vou falar mais um pouco para frente outras melhorias que as escolas receberam, e elas não conseguiram usar ainda essas melhorias. Por exemplo, essa escola ela recebeu uma melhoria que foi a substituição de todos os bebedouros por filtros de barro nas salas, que são filtros que não consomem energia e deixam a água com uma qualidade super boa, né? Porque ele evapora a água, né? A água entra por capilaridade na superfície do filtro, evapora e mantém a temperatura da água, uma temperatura de bulbo úmido. É super, super prático, super eficiente e a gente achou uma iniciativa bem legal, assim, né? Passando então para a próxima escola, pessoal, para a próxima edificação que foi auditada, nesse caso foi uma escola básica. Ela é a escola Beatriz de Souza Brito. Ela tem 2.183 metros quadrados e é ocupada por 537 pessoas. Essa escola, pessoal, ela também tem um EUI, né, um índice de intensidade de uso energético um pouco menor do que o estoque, né, do que a média do estoque. E isso se deve ao fato dessa edificação não ter ar-condicionado nas salas. Ela quase não tinha ar-condicionado no momento que a gente fez a auditoria, né? Aqui tem uma foto da carinha da escola. Ela é uma edificação feita em blocos. Então, nós visitamos todos os ambientes. É importante mencionar isso, né? Acho que eu esqueci no começo, mas nós visitamos todos os ambientes da escola, de qualquer edificação, né? Nesse caso da escola. Então, nós visitamos todas as salas, todos os banheiros, cantina, área de serviço, tudo. E aí é feito o levantamento de cada lâmpada, de cada ambiente. Isso a gente vai ver um pouco mais na parte de amanhã. Então, aqui tem essa ideia assim, né, da arquitetura da escola, ela é feita em blocos e ela é num morro. E aqui no final, né, tem o ginásio da escola. E da mesma forma como a creche Assis, também conseguimos obter um consumo estimado mensal, que foi próximo do consumo real, nesse caso aqui também. A gente consegue ver, só por esse gráfico, a gente já consegue ver aquilo que eu falei no começo da análise dessa escola, que ela não tem ar-condicionado. Porque vocês podem ver que os consumos em março e junho são quase iguais aos consumos de agosto, por exemplo, né? Agosto e setembro. Então, a gente não tem um uso muito ativo do ar-condicionado
de meses de verão, porque justamente a escola não tem, né? E com isso a gente tem uma participação muito maior da iluminação nos usos finais dessa edificação. Então, a iluminação é responsável por metade do consumo de energia dessa edificação. Bem, aí além dos equipamentos, né, que outras informações que a gente consegue coletar da auditoria? A gente consegue extrair da auditoria justamente esse pezinho na realidade, né, que é o que a gente costuma falar, que é ter a visita de campo, né, como que as edificações são formadas, como que é a geometria, como que são as janelas, como que é a disposição dos ambientes, como que é a volumetria. Então, por exemplo, essa edificação, ela tinha laje de concreto, ela tinha o uso de películas em alguns ambientes, então isso deu subsídio para nós registrarmos, por exemplo, o fator solar dos vidros, né? A área das janelas, né, e a ventilação cruzada, por exemplo, deu subsídio para nós entendermos como que é o percentual de abertura das janelas, né, da fachada, aliás, o percentual de abertura da fachada nessa tipologia. Presença de ventiladores, quantos ventiladores em média tinha nas salas, como que eles eram usados, o tipo de lâmpada que era usado, se eram lâmpadas mais eficientes, menos eficientes, qual a potência, se existiam cortinas ou não. Então, todas essas informações foram levantadas durante esse processo de auditoria nessa edificação. Similarmente, pessoal, nós auditamos também uma outra escola chamada João Alfredo Ror, que ela também tinha um EUI um pouco menor do que a média, né? Ela também tinha essa questão de ser um pouco mais eficiente, e pelo mesmo motivo, porque ela também não tinha aparelhos de ar-condicionado nesse momento que a gente identificou, que a gente fez a auditoria. Ela tem 1.111 metros quadrados, né? E é ocupada por 379 pessoas, entre população permanente e fixa, né? Que é o que a gente chama, que são os alunos, nesse caso dessa tipologia, os alunos e os professores e funcionários. Ela é localizada no bairro do Córrego Grande, Florianópolis, né? Próximo ao centro. Aqui uma carinha dela, né? Para vocês terem uma visão de como que essa edificação é. Ela tem um formato em L, então ela tem um vão central de acesso aqui, onde ficam as áreas administrativas, biblioteca, refeitório, e as salas de aula ficam nesse L, que está nessa parte de trás aqui. E aqui temos a quadra, né, o ginásio esportivo, e algumas áreas de lazer e convivência. É muito importante eu colocar aqui, nesse caso dessa escola, que essa escola ela não tinha ar-condicionado nas salas no momento desses dados em vermelho aqui. Esses dados eles são referentes a 2019. Mas quando nós visitamos a escola, como eu falei para vocês antes, de janeiro a março, geralmente as escolas, né, típico dessa tipologia, recebem algumas melhorias, né, porque é o período de férias. E essa escola recebeu ar-condicionado. Então, essa escola tinha ar-condicionado nas salas, só que ele nunca chegou a ser usado, porque a escola estava fechada. Então, nós fizemos o levantamento de todos os aparelhos, inclusive dos aparelhos de ar-condicionado, mas nós colocamos uma operação nula nesses aparelhos, porque isso permitiria com que a nossa comparação do consumo durante a nossa estimativa com o consumo real fosse válida. Se a gente colocasse, né, o ar-condicionado, a gente não teria essa comparação válida. E com isso, pessoal, a gente chega que quase 50%, né, também nessa edificação, é referente à iluminação. Então a gente consegue ver uma constância, assim, né, um padrão no perfil de consumo dessas escolas. Então a gente vê que essa identificação dos usos finais, aqui, né, iluminação, quanto que vai para iluminação, quanto que vai para aquecimento de água, quanto que vai para workstation, tudo isso é parecido entre as escolas que têm características parecidas. No caso, né, essa João Alfredo Ror e a anterior que também não tinha ar-condicionado, né? Então as duas não tinham condicionamento de ar. Essa escola também estava passando por algumas melhorias simples assim,
e nos permitiu identificar alguns elementos, né? Por exemplo, essa questão da barreira radiante. Então, a gente viu que essa escola recebeu, embaixo do telhado, uma barreira radiante para reduzir o ganho de calor da cobertura por radiação. Então, aqui, essas estruturas metálicas aqui, brancas, que estão, elas são o forro. Então, o forro vai vir aqui, né? Ele tá sem o forro, e aí o que vai acontecer é que a cobertura vai ter a telha, vai ser formada por uma camada de telha, né? São telhas cerâmicas, uma barreira radiante e uma câmara de ar, né? E o forro. Então, nesse caso, o ganho de calor pela cobertura por radiação é reduzido, né? Por causa da barreira radiante. Além disso, outras coisas que nós identificamos nessa edificação, né? Os brises, né? Essa edificação tinha brises nas janelas, brises articulados que eram possível ser mexidos, os ar-condicionados, como eu falei, né? Os aparelhos de ar-condicionado, e o tipo de lâmpada utilizado, né? E aí, pessoal, em contraste com as duas escolas que eu apresentei, eu vou falar um pouco dessa escola que é a Almirante Carvalhal. Essa escola, ela tem ar-condicionado em todas as salas de aula, e já operava com ar-condicionado antes da pandemia, né, no período pré-pandemia, vamos dizer assim. Ela tem 1.283 metros quadrados e ela é ocupada por 537 pessoas, né, população total. E aqui a gente consegue ver que, por ela apresentar esse sistema, ela já tem uma intensidade de uso energético um pouco maior do que a intensidade de uso energético do estoque, né, da referência média das edificações das escolas de Florianópolis. Ela fica localizada na parte continental de Florianópolis. E aqui é a carinha dela, né? Uma edificação completamente térrea. E aqui, pessoal, nesse caso dessa escola, a gente já consegue identificar que o perfil de consumo anual dela tem dois picos, né? Um de março a maio, aqui, né? Nessa parte do começo do ano, no verão, e outro de outubro, novembro e dezembro, né? Que é o final do ano, que pega um pouco de férias em dezembro, mas que já é um período quente em outubro e novembro. Então, existe um pico de consumo, dois picos de consumo, né? Isso claramente é devido ao aumento do consumo devido ao uso do ar-condicionado nos períodos mais quentes. A diferença que a gente conseguiu nesse caso entre consumo estimado e consumo real foi de 5% em relação ao ano inteiro, né? A gente comparou o somatório do ano inteiro. E aí, nesse caso dessa escola, o perfil de consumo dessa escola já muda um pouco em relação às outras duas, que já tem o acréscimo do ar-condicionado, né? Que tem uma fatia representativa no consumo total, né? 39% do consumo total anual da escola. Mas, além disso, a gente consegue ver que iluminação também é um consumo expressivo, né? 21% do consumo total anual dessa escola. Além disso, pessoal, não falei nas outras escolas, mas vou falar aqui, a gente tem outros consumos que são importantes também, né? Que foram identificados. Por exemplo, ventiladores, né, nas salas de aula são bastante utilizados, aquecimento de água, então chuveiros elétricos e sistemas de aquecimento para limpeza também. Já vou mostrar aqui, isso foi uma surpresa para a gente. Quando a gente fez a auditoria, a gente se deparou com essa surpresa, a gente não esperava, porque essa escolas básicas, né, elas não têm, as crianças não usam muito os chuveiros, né? Elas usam só em caso de emergência ou em algum momento específico. E aí quando a gente prospectou, né, a gente entendeu que tinha aquecimento de água, a gente quis saber o porquê que tinha esse aquecimento de água, e eu já vou explicar o porquê, com uma imagem. Além disso, a gente tem uso de fornos para preparação de comida, forno elétrico, bebedouros, workstations, que são os computadores, né, nas salas de informática e nos ambientes administrativos, e também refrigeradores, pessoal. Esses refrigeradores, às vezes a gente ignora essa parte, a gente pensa que refrigerador não é algo que vai consumir muito, mas
percebam nos outros slides também que refrigeradores sempre consomem uma parcela significativa, em torno de 10%, porque geralmente eles são antigos, né? Refrigeradores novos são mais eficientes, então, nesse caso, todas as auditorias que a gente realizou de edificações escolares eram refrigeradores muito antigos e que consomem muito e que ficam ligados constantemente, né? Então, eles são uma parcela importante de ser considerado. E aqui em outros equipamentos entram uma miscelânea de coisas, mas principalmente os equipamentos que compõem a rede lógica da edificação, né? Por exemplo, o rack ou os switches, né? Das salas de informática, enfim. Aqui mais algumas imagens dessa visita que foi realizada. A imagem da fachada, então, né, a partir dessa fachada a gente consegue estimar a absortância dessa parede, a gente consegue estimar a propriedade térmica dessa cobertura, que vocês podem ver que já é muito diferente da propriedade térmica da cobertura anterior, né, da escola anterior que eu mostrei, onde era a telha cerâmica. Aqui já é uma telha de fibrocimento. E a gente pode identificar o percentual de abertura da fachada, por exemplo. A gente pode identificar a questão da iluminação externa, iluminação interna também, né, os tipos de lâmpadas que são utilizados. Aqui já tem um tipo de lâmpada diferente das outras edificações que eu mostrei, a quantidade de ventiladores, a quantidade de equipamentos, né, que existem na edificação. Enfim, pessoal, é feito um levantamento bem minucioso de cada quantidade, cada potência dos equipamentos, né, de tudo que consome energia na edificação. E aqui eu queria mostrar esse detalhe que, como a Clarice falou no começo, às vezes a auditoria ela tem dessas, né? A gente planeja, mas quando chega lá na hora, tem imprevistos, tem coisas que a gente não imagina. Então aqui foi um caso que a gente fez a visita e a gente não conseguia bater as coisas, os usos finais, a estimativa que nós estávamos fazendo dos usos finais não estava batendo com o uso total da edificação e a gente não entendia direito por quê. E aí, voltando nos arquivos da, da auditoria, a gente identificou que realmente tinha dois chuveiros elétricos, vamos dizer assim, né, dois aquecedores de água nas torneiras da pia da cozinha, mas que eles têm a potência nominal de um chuveiro elétrico. E chuveiro elétrico, todo mundo no Brasil sabe que é algo que consome muita energia, né? Imagina usar um chuveiro elétrico para lavar louça em uma escola. Então, consome uma fatia bem grande de energia. A gente anotou a potência e quando a gente conversou com a diretora da escola, né, para entender as operações, né, de todos os equipamentos, ela passou para a gente como é feita a operação de todos os equipamentos. Ela passou para a gente essa estimativa também. E com isso a gente conseguiu identificar essa lacuna que faltava, que era com relação ao aquecimento de água, que era utilizado tanto nos chuveiros elétricos dos banheiros, quanto na cozinha, que é usado o aquecimento de água para lavagem de louça. E aqui, pessoal, eu trago uma tabela com os parâmetros, né, e as unidades dos equipamentos que foram levantados. Então, por exemplo, aqui foram levantados 30 computadores nessa escola, 3 TVs, um data show, 665 watts de bebedouro. Então, nós somamos, se não me engano, eram 6 bebedouros nessa escola. Então, nós somamos os watts, a potência nominal dos bebedouros, né? 2 impressoras, 1.750 watts de forno elétrico, era um forno elétrico com essa potência, o micro-ondas, né? E lava-roupas. Aqui é só um exemplo, tá? Tinham outros equipamentos também, eu só estou trazendo alguns exemplos para ilustrar. Então, pessoal, agora a gente poderia passar para essa questão de explorar um pouco como uma auditoria energética poderia melhorar uma edificação. É claro que tem inúmeras respostas para essa pergunta e a primeira resposta seria para qual tipo de edificação, né? Porque acho que isso é uma discussão bem grande, que a auditoria energética ela varia muito, né? Como a Clarice colocou no começo, tem que ser feito um planejamento para que seja adequado ao tipo de auditoria com o tipo de edificação.
Eu mostrei para vocês agora auditorias que foram simplificadas, porque o porte da edificação é um porte mais simplificado, né? Um porte menor, ele não tem nenhuma dessas edificações tinha sistemas de refrigeração central de ar, por exemplo, né? Não tinha chiller, não tinha condensadoras, não tinha torre de central de água gelada, não tinha BMS, né? Sistema de gestão da edificação. Então, cada auditoria tem a sua peculiaridade. Mas é importante eu falar aqui, pessoal, que, por exemplo, uma auditoria de um shopping, que é uma edificação de maior porte, né, que provavelmente vai ter um sistema de ar-condicionado central, né, com chiller, com água, com torre de água gelada, enfim. Essa auditoria ela vai ser um pouco mais complexa, mas ela vai ser um pouco mais subdividida. Vão ter a parte da auditoria eletromecânica, que vai ver mais a parte dos equipamentos e existem auditorias dos próprios equipamentos, né? Então não é exatamente da edificação, né? São dos sistemas da edificação. Aqui eu queria mostrar para vocês um pouco de como uma auditoria energética pode melhorar a parte civil da edificação, né? A parte de envoltória, a parte de ganho de calor, ou de melhorar as condições internas do ambiente para as pessoas. Então é mais nesse sentido que a gente está falando de como pode melhorar uma edificação, porque existem diversos sentidos, né? Só queria deixar isso aqui claro. Então, nessa perspectiva, uma das auditorias que nós realizamos foi nessa creche Costeira NEIM, né, que é Núcleo de Educação Infantil Municipal, Costeira do Pirajubaé. Essa creche, ela tem 250 metros quadrados, ela é super pequena, e ela é ocupada por 82 pessoas, né, entre funcionários e alunos. Só que apesar de ser super pequena, ela tem um consumo por metro quadrado super alto em relação à referência. E é 66 kWh por metro quadrado por ano. E isso nos entregou. E quando nós fomos na edificação fazer a auditoria, nós vimos o seguinte, deixa eu mostrar aqui essa imagem que é a carinha da edificação. Ela é meio estranha, não tem como a gente tirar uma foto da tela inteira, porque ela tem um muro e aqui esse portão onde está atrás dessa pessoa é o portão de acesso. Então, você entra por esse portão, tem esse pátio externo aqui, e aqui vocês conseguem ver que são várias casinhas, né? Então, ela é uma edificação espalhada também, ela é em blocos. Cada casinha, ela é uma sala. Então, é uma sala de aula, ou uma brinquedoteca, enfim. E isso acaba que prejudica um pouco, né? Não só o fato de ser uma casa, mas pelos materiais, né, de que é feito, né? Que nós constatamos em loco, que são materiais bem simples, assim, né? E aí isso acaba que esquenta muito, 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 muito. Então a diretora falou para a gente quando nós visitamos que a edificação chegava a 45, 50 graus no verão. E aí a solução que eles tinham ela era colocar ar-condicionado para retirar esse calor. E é o que eles fazem. Essa edificação tem ar-condicionado que gasta bastante para poder retirar esse calor dessa sala, senão não tem como suportar ali dentro. Então, nós fizemos a auditoria da mesma forma como a gente fez as outras, né? Fizemos o levantamento dos equipamentos, fizemos a estimativa dos usos finais, aqui, né? Estimativa dos usos finais. Constatamos que o ar-condicionado consome uma parcela bem grande, né? 21%, mas o aquecimento de água consome bastante também, porque ela é uma escola que tem chuveiros elétricos e é utilizado com muita frequência. Como é uma creche, né, as crianças tomam banho na creche, então o aquecimento de água nessa tipologia é muito significativo. E aí a gente fez também a estimativa, né, do consumo mensal em relação ao consumo real mensal também, né, consumo estimado e consumo real. Mas tudo bem, estou falando aqui para vocês mais um caso de auditoria, né? Mas como que uma auditoria pode levar a melhorar essa edificação? E a partir disso, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês
uma proposta que nós fizemos, um cálculo, né? Porque essa auditoria ela foi feita também, né, como eu já falei, em interseção com o projeto Cidades Eficientes, e aí nós fizemos essa estimativa para mensurar para a Prefeitura de Florianópolis como que eles poderiam melhorar, né, a condição interna dessa edificação. Então aqui a gente tem a foto de uma sala, né, e a foto interna de uma sala. Vocês podem ver que o telhado não tem nem forro, né, o telhado já é direto para dentro da sala, tem janelas bem grandes. Eu acho que não vai dar para ver aqui, mas quando vocês tiverem acesso ao PPT, vocês podem ver que o material da parede ele não é uma alvenaria comum, ele é uma parede metálica com placa melanímica. Então, como a gente foi ao local, a gente conseguiu identificar esses materiais e identificar as propriedades térmicas desses materiais, né? Então, a gente fez esse levantamento das propriedades térmicas. E a partir daí, a gente consegue fazer um cálculo de fluxo de calor para uma sala. Então, foi isso que a gente fez. A gente pegou uma sala, fez o cálculo de fluxo de calor. Então, aqui a gente consegue ver o fluxo de calor desde as 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. A gente vê que a cobertura, que é essa linha vermelha aqui, recebe muito calor, né? Ela tem uma troca de calor muito grande pela cobertura. Temos a parede norte, também recebe muito, a parede oeste também recebe muito. Enfim, típico do Brasil, assim, né? A gente sabe que tem que melhorar, por exemplo, a cobertura em edificações térreas. E aqui a gente coloca em escala, né? O que mais consome em termos de fluxo de calor, qual que é o maior fluxo de calor em termos do sistema, né? E aí, a partir disso, a gente consegue pensar em soluções arquitetônicas, né, ou de engenharia, que possam melhorar o desempenho dessa sala, né, dessa edificação. E nesse caso, a gente pensou em fazer essa sugestão de fazer um melhoramento da cobertura, né, propor um isolamento e um forro, porque apenas com o acréscimo do forro, a gente consegue isolar essa câmara de ar entre a cobertura e o forro. E o próprio ar já é um excelente isolante térmico, né? Então já poderia ganhar nesse sentido, né? E além disso a gente pensou, né, propôs uma implantação de brises para obstrução de 30% da área das janelas. E, e aí a gente se inspirou em uma outra escola que visitamos, né, para propor a colocação de brises coloridos que pode ser usado, né, para uma ambientação lúdica na educação de ensino infantil. E aí, a partir dessa intervenção, a gente refaz os cálculos e vê como é que fica. Então, a gente vê que aquela curva da cobertura, que ganhava muito calor, já dá uma reduzida bem drástica, né? A partir desse novo cálculo, né? Dessa condição sugerida. E a partir daí, a gente consegue estimar quanto que essa intervenção reduz no fluxo de calor total da edificação. Então, se a gente colocasse a melhoria da cobertura e a implantação dos brises, teria um total de redução de 24% no fluxo de calor diário da edificação. Já é uma redução muito significativa, né, pessoal? Então, o ar-condicionado poderia trabalhar muito menos para retirar esse calor, né, pelo menos 24% menos, para retirar o calor de dentro dessa sala. Além disso, tem outros aspectos que a gente consegue ver, né? Por exemplo, outra coisa que nós tínhamos pensado é que também com a colocação do forro existe a redução da transferência de calor por radiação. Então isso melhora a temperatura operativa, né? Que é a temperatura média do ar com a temperatura média radiante. E isso melhora a condição de conforto, porque às vezes a temperatura média do ar está ok, mas a temperatura radiante não, né? Então a gente tem que pensar sempre nos aspectos de conforto também. E claro que nesse caso foi um estudo simplificado, foi um estudo pontual também, né, de um caso específico de uma edificação, mas existem inúmeras formas de nós aproveitarmos uma auditoria energética, aproveitarmos a informação gerada a partir de uma auditoria energética para propor melhorias em edificações ou mesmo para entender melhor as edificações, né? Para entender como que ela é usada. Porque justamente quem usa as edificações são as pessoas, né? Então a gente
tem que ir conversar com as pessoas que usam a edificação, entender como que são feitos, como que são operados os sistemas, e entender como que esses sistemas estão proporcionando que serviço, vamos dizer assim, né, que qualidade que esses sistemas estão proporcionando para as pessoas que estão usando a edificação. De uma maneira geral, pessoal, antes da gente passar para a próxima parte, que vai ser sobre a gincana energética, né, como a Clarice comentou, de uma maneira geral, uma auditoria energética ela é um levantamento minucioso das informações, né? No caso das informações das edificações que nós visitamos, em todas as edificações identificou-se a necessidade de um plano de melhorias. É algo que a gente tem muito claro nas edificações no Brasil, de uma maneira geral. A gente tem uma ideia de que as edificações são permanentes e são imóveis, assim, né? Imóveis no sentido de não necessitam de manutenção, e isso não é verdade, né? Seria muito mais realístico a gente aproximar uma edificação de um carro, por exemplo, que precisa de manutenção permanente. Além disso, iluminação foi um uso final preponderante em todas as edificações que nós visitamos, né? E deixamos aqui também um aspecto para o futuro, né? Porque o ar-condicionado é um sistema que vem sendo instalado com frequência, né? É uma solução ativa que consome energia e que ele está sendo cada vez mais utilizado. Isso causa um efeito rebote na eficiência energética, né? Porque a gente proporciona conforto térmico, mas a gente consome energia para isso. Então a gente deixa essa reflexão de que o ar-condicionado é um sistema que vai contribuir para aumentar e muito o consumo das edificações. Antes da gente passar para a próxima parte, pessoal, eu gostaria de ver se tem alguma pergunta, alguma coisa que eu possa sanar. Vamos ver aqui. Qual foi a metodologia de cálculo para o fluxo de calor? Teve alguma norma usada de referência, como NBR 15220? O fluxo de calor ele foi calculado por uma norma, não me lembro o número dela agora, mas a gente usou também o método de cálculo da... Ixi, eu vou ter que te responder isso depois, que eu não me lembro de cabeça. Mas teve uma norma e teve um livro que a gente usou para calcular as radiações médias globais também, mas eu posso te responder isso daqui a pouco. Pode perguntar de novo, Tiago. Como vocês veem o impacto dos cenários do aquecimento global no desempenho das edificações? Vão fazer algum estudo sobre isso? Acho que isso talvez a Clarice pode falar um pouco depois. Eu vejo que o aquecimento global vai causar um efeito bem grande, assim, né? Porque acho que vai ser uma questão cíclica. Quanto mais o aquecimento global aumenta a temperatura média, a gente vai ter que usar mais ar-condicionado para deixar as nossas edificações habitáveis, mas isso também vai aumentar o aquecimento global, que vai aumentar a temperatura, e aí a gente vai aumentar o uso de ar-condicionado e por aí vai. Acho que a gente tem que pensar em como quebrar esse ciclo, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem pensado muito sobre isso. Como comparar os edifícios dentro da mesma tipologia, mas com sistemas diferentes? Exemplo, uma escola com condicionamento de ar e outra com ventilação natural. Pois, a princípio, o indicador de kWh por metro quadrado ano indicaria uma melhor intensidade de consumo, que pode não refletir exatamente um edifício mais ou menos eficiente. No caso de uma escola sem ar-condicionado, teria um consumo inferior de energia, mas não necessariamente seria mais eficiente. Completando, como fazer o benchmark não leva em consideração apenas a intensidade do consumo de energia, mas também representa a qualidade ambiental do edifício. Isso é um desafio hoje, Tiago, é bem difícil. Existem métodos diferentes para fazer o benchmarking do uso de energia e o benchmark da qualidade ambiental interna do edifício. É difícil associar os dois, integrar os dois, porque são informações muito diferentes, né? São informações qualitativas e quantitativas, mas eu acho que é para isso que o DEL serve também, porque ele ajuda muito, ele não faz só essa consideração simplista que eu apresentei para vocês, que não é errado fazer, mas não é completa, né? A gente comparou com a média e isso não é completo, como você identificou, Thiago. Então, o DEL ele entra para suprir essa lacuna.
ele entra para tornar essa comparação mais robusta, para tornar essa comparação mais realista. Porque vocês vão ver amanhã que a equação de benchmarking leva outros parâmetros em consideração, tanto com a localidade do edifício, o tamanho da edificação, enfim, vocês vão ver certinho os parâmetros de cada tipologia são parâmetros diferentes, porque as edificações são diferentes, são uma população de edificações, né? Então a gente tem que encarar de maneiras diferentes. Essas simulações estão aplicando o PI-MVP? Não, nesse caso a gente não usou, acho que é o Protocolo Internacional de Medição e Verificação, né? A gente não, nesse caso não foi exatamente uma simulação que a gente fez, né? Não sei se você está falando da simulação de amanhã, mas aí a simulação de amanhã a gente vai falar amanhã. Os cálculos foram feitos sem usuários, alunos, foi feita alguma compensação? Não, os cálculos, os dados que a gente usou para validar, eles são do período que tinha alunos. Então, a gente usou esse período que tinha alunos. Então, não precisou fazer essa compensação. Como correlacionar consumo com ocupação? Glauber. Não sei, acho que existem várias formas de relacionar consumo com ocupação. No caso das escolas, um indicador muito utilizado é usar quilowatt-hora por aluno para fazer essa comparação. E isso, na verdade, tem que pensar no que o indicador significa. Nesse caso, o indicador significa qual a quantidade de energia utilizada para que a edificação preste esse serviço para cada aluno, né? Nesse caso do quilowatt-hora por aluno por ano. Acho que isso, nesse caso, não sei se respondeu a sua pergunta, Glauber. Tiago, no caso, então, teríamos que ter benchmarks diferentes para edifícios com e sem ar-condicionado? Seria a solução? Então, Tiago, não sei se é exatamente assim, porque acho que as coisas não são tão binárias. Porque existem, por exemplo, algumas edificações que nós visitamos que era completamente condicionada e existiam algumas que alguns ambientes eram condicionados. E aí, como que você encaixa isso? Né? Tem ar-condicionado ou não tem? Então, o que nós pensamos até agora, né, o que eu acredito como pesquisador que seja mais adequado seria por área condicionada, talvez. Algum indicador que leve isso em consideração. Obrigado pela visitação. Temos uma dúvida: a estimativa de consumo mensal é realizada com base nas medições e horários de cada mês ou utiliza outro método? Isso, com base nas medições e horários de cada mês. Na verdade, a gente obteve essa operação por meio da conversa com os diretores. Eles passavam para a gente como que existe uma abordagem que chama questionário aplicado à pessoa-chave, que ela é muito utilizada em APO, que é a avaliação pós-ocupação, e essa abordagem se refere ao fato de que uma pessoa tem conhecimento, existe uma pessoa na edificação que tem um conhecimento de operação geral da edificação. E nesse caso das escolas, o diretor pode ser essa pessoa. Então ele dava essa noção bem realista para a gente. Sim, Leonardo, dentro de uma mesma tipologia, há variantes como tipo de ar-condicionado, como potência dos aparelhos de ar-condicionado. Existem várias variações, né? Quando a gente vai para o ar-condicionado, a história muda de figura porque não é só potência vezes operação, né? Existem muitos fatores, camadas de complexidade ali. Pessoal, acho que eu vou passar então para o próximo tópico. Não sei se Clarice quer fazer algum comentário, alguma colocação. Não, agradeço imensamente, Matheus, você respondeu todas as perguntas, e quem tinha feito a pergunta e eu não consegui responder porque eu estava resolvendo o problema das outras 100 pessoas que não conseguiram entrar na sala, eu acabei me perdendo e foi bom o pessoal ter perguntado de novo e o Matheus esclareceu. Obrigada, Matheus. Pode dar sequência na aula. Eu só vou avisar o seguinte, quem caiu e não conseguiu voltar, e quem é colega de quem se inscreveu e também não conseguiu entrar, a gente vai mandar para esses inscritos a gravação da aula. Mas a gente também vai fazer uma nova capacitação, um pouquinho maior, e aí a gente vai colocar um pouco do que a gente tinha apresentado na capacitação anterior também. Então, a gente vai fazer um bem bolado dessa com a outra, mas num programa mais à frente. Mas a gravação a gente vai mandar. Tá bom? Pode continuar, Matheus. Obrigada. Legal. Vou continuar aqui, então. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre a gincana energética. As auditorias, elas são muito importantes para a gente entender as edificações,
né, e levantar informações, né, coletar informações das edificações. Nenhum outro projeto do CBCS chamado Cidades Eficientes, que está acontecendo aqui em Florianópolis agora, né? A gente está em parceria com a prefeitura de Florianópolis e um dos objetivos desse projeto, um projeto muito legal, né, em parceria com outros pesquisadores do CBCS também, com a Maria Andréa Triana, com a Carolina Griggs. Esse projeto, dos objetivos é tornar as edificações do município mais eficientes. E aí nós tivemos um desafio de como fazer isso, né? Porque nós não temos escopo, nós não temos pessoal suficiente, nós não temos força de trabalho para fazer auditorias energéticas em várias edificações da prefeitura, né? No âmbito do projeto Cidades, eu estou falando. Então, nós tivemos essa ideia, nós pesquisamos, né? E encontramos a gincana energética. A gincana energética, ela é baseada no Energy Treasure Hunt, que é do Energy Star, né? Que é o Departamento de Energia dos Estados Unidos. E eu gostaria de apresentar para vocês como um estudo de caso, apesar de ser de outro projeto, né? De ser do projeto Cidades, como um estudo de caso de como uma auditoria, né, como uma gincana energética pode ser feita de forma simplificada, né, para coletar informações, né, e também servir como medida de melhorar as edificações. Então, assim, pessoal, esse Energy Treasure Hunt, né, a tradução literal seria caça ao tesouro energético, a gente acabou traduzindo por gincana energética porque é uma coisa mais abrasileirada, vamos dizer assim, seria mais, as pessoas conhecem melhor, né? O que ele é? Ele é uma brincadeira com todas, uma atividade, vamos dizer assim, né? Não uma brincadeira, mas uma atividade com todas as pessoas que trabalham na edificação. Então, ela é uma atividade colaborativa em grupo, ela tem o objetivo de identificar oportunidades e melhorias de baixo ou nenhum custo. Então, a ideia é que sejam feitos grupos nas edificações, né? Grupos de 5 a 6 pessoas, com funcionários, nesse caso foi funcionários da Prefeitura Municipal de Florianópolis, e a gente fez em 2 edificações. Aqui eu vou apresentar para vocês os resultados de uma, porque a gente tem tempo limitado, né? E a ideia é que isso seja feito em vários dias, né? Então a gente fez em 2 dias. E a ideia é que esses grupos de pessoas, eles saiam pela edificação com um roteiro, que a gente chama de mapa do tesouro, né? No Energy Star eles chamam de mapa do tesouro, mas é um roteiro que é basicamente um checklist, pessoal. Então, ele é um roteiro que as pessoas saem procurando coisas que podem melhorar a eficiência energética do ambiente deles. Então, apagar luzes que ficaram acesas, discutir sobre o set point do ar-condicionado, discutir sobre deixar o computador no modo de espera ou desligar o computador ao invés de deixar no stand-by. Então, esses pequenos consumos que não custam nada e que têm um impacto grande no final, né, na conta de luz. Aqui, a gente fez um adendo, que foi, ao invés de só procurar isso e só modificar, a gente colocou também uma planilha para que as pessoas contabilizassem isso. Então a gente brincou com as pessoas, né, fez essa atividade para fazer com que as próprias pessoas conhecessem o edifício, né, explorassem o edifício, conhecessem como que é, e para elas fornecessem, registrassem essas informações também. Então foram registradas informações de iluminação, janelas, cortinas e portas, ar-condicionado, né, o tipo do ar-condicionado, qual era o set point que estava, quando que ele fica ligado, uso dos computadores e tomadas de uso geral, né? Então, todas essas informações foram levantadas pelas próprias pessoas durante esses 2 dias que a gente fez a gincana energética. Então, aqui eu trago para vocês uma foto, né, do prédio que a gente fez. Foi legal porque esse prédio da prefeitura ele fica bem na cabeceira da ponte Cílio Luz. Aqui a gente tem o consumo, né, o consumo e o custo do prédio que foi feito a gincana energética. E aqui embaixo, pessoal, eu trago uma tabela com as estratégias que a gente levantou. Porque o que acontece? A partir da gincana energética, tiveram muitas informações, né? A gente fez todo um levantamento, né? É uma auditoria simplificadamente, mas é uma auditoria energética.
Então, nós temos recursos, nós tivemos acesso a recursos para fazer toda uma estimativa de quanto custaria e quanto seria o impacto de várias estratégias de eficiência energética. Por exemplo, trocar os aparelhos de ar-condicionado por aparelhos inverter, trocar as lâmpadas que não eram LED por LED com sensores de presença, instalação de réguas, né? Deixar os aparelhos de ar-condicionado em 24 graus. Então, essa medida de eficiência foi feita com simulação, foi bem interessante, assim, foi uma atividade bem legal. Então, a gente conseguiu identificar quanto que dava o valor presente líquido, quanto que era o investimento inicial, quanto que fornecia de economia, quanto que foi a economia anual de energia, né? E qual que era o impacto disso em gás carbônico, né? Em quilos de gás carbônico equivalente, que foi obtido por meio de fator de conversão, né? Então, também é importante eu mencionar que isso aqui foi feito antes da pandemia, tá, pessoal? Inclusive, acho que foi uma semana antes da pandemia, foi bem ali na estica. Então, tá, a gente podia se aglomerar nessa época. Tem algumas fotos do momento, né? É legal que durante a auditoria as pessoas exploram as edificações, né? Conversam com os outros colaboradores. Isso é muito legal porque promove uma integração super legal. Todo mundo aceita melhor, né? Quem trabalha na edificação aceita melhor uma recomendação de eficiência energética de uma pessoa, de um próprio colega, do que de uma pessoa de fora, né? Isso é muito legal, porque às vezes você chega numa edificação e quer empurrar uma ação de eficiência energética, as pessoas não estão ali preparadas para aquilo, né? Então, é muito mais fácil você ouvir um colega, né, do que ouvir uma pessoa externa. E aí, no final de tudo isso, a gente fez uma mesa de discussão, né? E conversamos com as pessoas, vimos o que elas achavam, compartilhamos as experiências entre as equipes, né? Foi uma experiência bem interessante, bem válida, né? E aqui eu queria trazer para vocês um exemplo de uma estratégia de economia de energia que nós sugerimos, que foi a substituição dos equipamentos de ar-condicionado por equipamentos inverter. Nenhum dos equipamentos que a gente viu na edificação ele era inverter. E a gente sabe, né, que os aparelhos inverter consomem muito menos, né, cerca de 40% menos de um aparelho normal. Aqui eu trouxe esse GIF, essa figura, para mostrar por quê, né? Imagino que muitos de vocês já saibam, mas eu vou me fazer repetir aqui, né? Que o aparelho inverter, enquanto o aparelho convencional ele funciona nesse ciclo de funcionamento, né? Entre liga e desliga, ele liga totalmente, desliga totalmente, depois ele liga totalmente, depois ele desliga totalmente, depois ele liga totalmente, depois desliga totalmente. E assim vai, né? Para poder manter essa temperatura de conforto. O aparelho inverter, não. Ele tem um ciclo rotativo, né? Então ele vai manter a rotação do motor, né? A rotação da condensadora, que é o que consome energia, né? No ar-condicionado, dentro dessa faixa de conforto. Então ele já consome muito menos energia. E aí nós estimamos o investimento inicial de cerca de R$ 40.000, com uma economia anual de R$ 15.000, né? Porque esse prédio consome muita energia, com ar-condicionado principalmente. Isso resultaria em uma economia anual de 24.000 kWh, né, por ano, e a gente deixaria de emitir, né, quase 2 quilos de gás carbônico equivalente na atmosfera. E vocês podem ver que essa é uma medida de eficiência que foi teve um payback super baixo, né, quase 3 anos ali. Em 3 anos, esse investimento se pagaria. Aí a gente colocou o payback também como o VPL também, né, como uma medida de investimento. Mas esse tipo de estratégia, esse tipo de cálculo, esse tipo de estratégia, a gente conseguiu chegar com uma mera gincana energética, né, com uma atividade super despretensiosa, com algo que parece ser simples, mas olha quantos frutos dá, né? Então é super válido a gente pensar fora da caixa e pensar em diversificar formas de explorar as nossas edificações, né? De como a gente pode adquirir dados a partir das nossas edificações. E sim, né? Além disso, a gente tem a questão do comportamento do usuário.
Como eu falei, o grande objetivo da gincana energética é obter estratégias de baixo investimento e baixo ou nenhum investimento. Isso porque o maior impacto da gincana energética ela é no comportamento das pessoas. E aí a gente tem vários estudos, né? É um tópico de pesquisa super que está em voga agora, né? Que é a questão do comportamento do usuário, que tem aquela velha frase, né? Já falei aqui, mas vou repetir. Quem usa as edificações, quem usa energia nas edificações são as pessoas, né? Pessoas usam energia, edifícios não. Esse é um título de um estudo super famoso nesse sentido. Então, a nossa ideia também, durante a gincana energética, foi aplicar métodos de ciências sociais, né? Então métodos de outras áreas, para compreender como os usuários aproveitam as experiências nas edificações. Então, manter diários pessoais, por exemplo, quando que liga o ar-condicionado, quando que desliga, quando que tem qual set point que está o ar-condicionado, qual set point está muito frio, está muito quente. Então, esse tipo de informação seria legal, né? Manter diários pessoais. A gente sugeriu isso na gincana. E sugeriu também que eles façam reuniões, né, de brainstorming, que a gente chama, mas que as pessoas conversem sobre as edificações, né, que as pessoas conversem como para criar cultura organizacional, para criar formas de operar a edificação de uma maneira mais agradável para todo mundo, né? E claro que aqui eu trago um estudo que fala um pouco sobre essa questão da aplicação de ciências sociais, métodos de ciências sociais nas edificações. E aqui é um outro estudo que fala sobre a personalização das edificações em relação aos, aos, aos equipamentos mais informatizados, né? Que eles também vão personalizar o ambiente para garantir conforto, mas eles vão alimentar dados, né, de comportamento do usuário, dados de uso da edificação, e ao mesmo tempo, né, isso é um ciclo, ele vai se alimentar. E esse ciclo retroalimentativo, ele vai facilitar muito no caso das próximas auditorias que a gente fizer daqui para frente, né, que eu digo daqui para frente, daqui a alguns anos, quando a gente tiver cada vez mais a inserção desses aparelhos de IoT, né, como os aparelhos que informatizam e automatizam as edificações vão estar cada vez mais presentes na nossa vida, com certeza isso vai facilitar as auditorias energéticas daqui para frente. Então, pessoal, agora, para finalizar, gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a plataforma de gestão de consumo de energia no município de Florianópolis. Essa plataforma, ela também foi criada no âmbito do projeto Cidades Eficientes, então ela foi feita para Florianópolis, teve toda a participação da equipe do projeto Cidades, foi um desafio bem grande, e eu vou contar um pouquinho para vocês de como essa plataforma como essa plataforma pode usar o DEL, né, os resultados do projeto de desempenho energético operacional, para pôr em prática justamente essa vontade, né, de a gente deixar as edificações mais eficientes. Então, como eu falei, né, só breve contextualização, em Floripa, tendo esse projeto de cidades, né, a gente tinha esse desafio de tornar as edificações do município mais eficientes. Então, a administração municipal não era muito organizada nesse sentido. Então, o que a gente fez foi centralizar as informações do portfólio das edificações municipais com as contas de energia. Então, a gente recebeu as contas de energia da própria distribuidora de energia, né, da Celesc, concessionária, e criou uma base de dados única, né, linkando as edificações, as características das edificações, como área construída e ocupação, com os consumos de energia, com as unidades consumidoras. Muitas edificações tinham mais de uma unidade consumidora, como escolas ou edifícios administrativos, que às vezes têm muito mais de uma unidade consumidora. Então foi um trabalho bem árduo da gente fazer essa compilação, né? E fazer essa junção entre os estoques. A solução que a gente encontrou foi criar uma chave que ligasse o inventário de estoque de edificações, o consumo de energia, e nesse caso a gente teve o consumo de água também, né? A gente conseguiu fazer esse link também para o consumo de água. Aqui eu trago um breve timeline de como foi feita a implantação dessa solução. Né? A gente identificou as secretarias, né? Por exemplo, a Secretaria de Educação
quantas escolas tem, quais são as escolas, quais são a área das escolas, quais são a ocupação das escolas. A gente organizou isso de uma forma de uma planilha. Teve a solicitação dos dados para as concessionárias, né? Então a gente fez esse link dessa base de dados para as concessionárias. Teve a composição do inventário, né? Então essa caracterização com a área construída e ocupação que eu falei. Depois a conferência de dados, né? Isso é uma parte bem importante, né? Fazer as coisas casarem, fazer as coisas fazerem sentido. E por fim, a implementação da plataforma. Eu vou mostrar, ela é um site, eu já vou mostrar para vocês, né? E é importante para a gente que essa plataforma fosse iterativa, né? Que ela fosse de fácil acesso. E o ideal é a gente fazer a capacitação em 2 horas certinho, né? A gente seguir aqui a risca o programa. E a gente se encontra amanhã. Não sei se o Matheus quer falar mais alguma coisa. Eu quero agradecer ao Matheus, né? Eu gostaria só de agradecer também pelo tempo, pela oportunidade também. E continuamos amanhã, na verdade, né? Se tiver também alguma pergunta, alguma discussão, sou super aberto. Amanhã a gente pode discutir melhor também. E vamos. Então, a gente se vê amanhã. Até breve, então. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Até amanhã.